Com a pandemia do novo coronavírus, vários estados e municípios brasileiros decretaram calamidade pública. Mas, afinal, o que significa isso? Um estado de calamidade pública é uma situação anormal, digamos assim, que o Estado passa e que, devido a essa situação, a capacidade de ação do Estado em responder e resolver o problema fica muito limitada. Basicamente, é uma situação atípica que o Estado passa momentaneamente, que pode ser provocada por uma questão natural, por uma questão sanitária, como é que a gente vive agora, então por o desastre de algum equipamento no município ou no Estado, que pode gerar essa situação. Para justificar os decretos, é preciso existir pelo menos 2 entre 3 tipos de danos: humanos, materiais ou ambientais. A crise provocada pela pandemia parou o mundo e, consequentemente, impactou a economia, afetando, além das pessoas, os governos. O estado de calamidade pública permite aos governantes tomar medidas que protejam a população, como adquirir empréstimos, parcelar dívidas, antecipar receitas e permitir, por exemplo, aos trabalhadores atingidos o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O auxílio emergencial é outro exemplo. Só quem pode decretar estado de calamidade pública são governadores e prefeitos dos municípios que passam por essas situações anormais. Entretanto, para a regra da calamidade pública valer, é necessária a aprovação das assembleias legislativas dos estados. O município ele decreta a calamidade pública, mas a Assembleia, no caso, tem que reconhecer. A Assembleia Legislativa tem que reconhecer esse estado de calamidade pública dos municípios, porque é o que está constando na nossa Constituição. E, a nível de estado, também o governador decreta o estado de calamidade pública e a Assembleia também vai analisar a situação. No Maranhão, a Assembleia Legislativa renovou a vigência do estado de calamidade pública até o final de 2021. A expectativa era que em dezembro do ano passado a pandemia estivesse controlada, o que ainda não aconteceu. O presidente do parlamento, o deputado Otelino Neto, e os deputados da casa têm trabalhado para garantir que as cidades maranhenses estejam amparadas pela lei nesse momento difícil. Aprovamos vários decretos de calamidade pública em razão da Covid em municípios do Maranhão para permitir que os gestores municipais tenham condições de contratar serviços e adquirir insumos e assim controlar melhor a situação da pandemia da Covid-19, fazendo com que as pessoas sofram o mínimo possível com esta pandemia.